Olá, pessoal! Eu sou Simone Spies e sejam bem-vindos ao meu canal para conhecermos mais um livro muito emocionante. Então, vamos lá! Hoje eu apresento para vocês o livro intitulado Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, que é um escritor brasileiro. Ele é um livro muito interessante e eu acredito que é de fundamental leitura para todas as mulheres do Brasil, tá? Então, assim, é um livro que eu vi e algumas youtubers que eu sigo fizeram resenha, etc e tal, me interessei pelo livro. E aí eu pensei, eu tinha outros livros que estavam na minha lista antes desse, se eu vou comprar para dar para uma amiga, então eu comprei, dei de presente para uma amiga. Assim que ela terminou de ler, porque ela estava lendo só poemas, ela disse, você precisa ler. Me devolveu, me emprestou o livro, tá? Então, muito obrigada, Vanessa, para que eu lesse. E assim, sério, é uma leitura muito, muito forte. Então, eu aviso para quem tem gatilhos, tá? Principalmente com violência sexual e com violência com crianças, enfim, com pedofilia, que tenha muito cuidado, tanto com esse vídeo quanto com a leitura do livro. Talvez aconteçam alguns spoilers durante enquanto eu me refiro ao livro, mas enfim, eu acho que ainda assim ele vale muito a pena ser lido. Ele não é um livro tão grande, tá, pessoal? Então são 254 páginas. Você consegue ler ele assim, sentado numa noite ou num dia que você tiver à disposição no final de semana. Eu não consegui fazer uma leitura tão rápida dele porque me causou vários gatilhos, então foi muito difícil, tá, para ler. Entretanto, é uma leitura que vale muito a pena, por isso que eu trouxe aqui, eu quero resenhar um pouquinho para que vocês façam a leitura, vale a pena. Ele vale muito a pena, tá? Então, assim, a história começa, tá? Logo no prólogo, você tem um panorama geral da história. Tem uma menina de 4 anos, que ouve alguns barulhos, e aí ela passa por toda uma tragédia na família. Então, o pai, a mãe e o irmão, que à época tem 9 anos, são assassinados dentro da casa e tem os rostos pichados de preto, tá? E ela enxerga a mãe, ela vê a mãe morrer e ela consegue chegar a ligar para uma pessoa da família, mas ela acaba sendo agredida também. E por conta dessa agressão, ela evidentemente tem sérios problemas psicológicos e fica com sequelas físicas, que vocês lendo o livro vão entender o que aconteceu com a Victoria Bravo. À época ela morava no Rio de Janeiro, a história se passa no Rio de Janeiro, então na Lapa, e foi muito difícil para ela, evidentemente, seguir vivendo, porque toda a história da vida dela foi anunciada nos jornais, etc e tal, foi feito um sensacionalismo, assim, só se falava disso, e vocês sabem que o Brasil, em geral, ele gosta de teatralizar uma tragédia, que por si só já é, né, muito difícil, enfim. E aí, logo em seguida, tá, se descobre que quem cometeu esse crime foi um menino que foi estudante da escola onde os pais da Victoria atuavam. A mãe dela era professora de matemática e o pai era diretor da escola. Ele se chama Santiago, à época ele tinha 17 anos, à época do crime, e ele logo se entregou, confessou crime, entretanto, tá? Ele nunca disse o porquê. Isso assombrava a Victoria, tá? Então ela cresceu logo, isso é o prólogo, tá? Então não é spoiler, porque é logo no comecinho. Logo em seguida o livro começa, 20 anos depois, perdão, a Victoria então vivendo uma vida que assim não é uma vida, tá? Então a Victoria não tinha vida. A vida dela, ela é composta por 2 personagens que estão com ela, a tia que socorreu ela à noite do crime, que é a Emília, que se encontra então internada no asilo, o psiquiatra dela, que é o Dr. Marx, tá? E o Arroz, que é um amigão dela, tá? E que ela tem uma extrema dificuldade em manter uma relação social, em manter vínculos, evidentemente. E ela tem essa amizade com esse moço, mas ela não quer saber nada sobre a vida dele.
E assim não conta nada da vida dela para ele. Então ele não sabe toda a tragédia na vida dela. Ele não conhece onde ela mora, ela não conhece o apartamento. Ela, a princípio, não conhece o apartamento dele, porque é uma maneira dela se sentir segura. Doentia? Sim, mas é uma maneira. A história vai se passando e a gente descobre que ela trabalha numa lanchonete, restaurante, e que por intermédio de um amigo dessa tia dela, do senhor, e ela cumpre suas funções, mas ela realmente não consegue se relacionar. Então a Victoria ela não tem uma vida, tá, gente? E essa é a parte pesada. O crime foi horrendo com a família dela. Mas essa parte é muito pesada, porque você, adulto que lê o livro, começa a se imaginar. Sem todos os teus vínculos, sem nada, ela não tem nada, tá? Ela é uma moça, ela é jovem, ela teria tudo na vida e, entretanto, não tem nada. E aí, tá, pessoal? É uma coisa interessante, que é uma coisa que é legal. Ela e o amigo, né, o Aroso, eles vão... Como eles vivem? Então, eles vão conhecer apartamentos, como se eles fossem um casal, apartamentos que as pessoas querem vender, para ver como é a vida das pessoas. E nesse momento é muito pesado, porque a Victoria ela começa a olhar os quadros, então os quadros de família, ela vê as crianças nos quadros, as mães reclamando, os pais não sei o quê, para ela ter uma noção do que seria uma vida com uma família. Então isso é muito pesado. Aí a história vai se passando e de repente um dia a Victoria chega em casa e o apartamento dela, que ninguém sabe onde ela morava, tá pichado, tá? Tem uma pichação na parede. O ursinho dela, que é parte desse livro, que é o ursinho que ela tinha quando ela era criança, tá todo pichado de preto. E ela se desespera. Ela se desespera porque ela sabe que o Santiago, teoricamente, encontrou ela, porque ele ficou preso enquanto ele cumpriu a pena como menor, né? Depois ele foi liberado. Enfim. E ela se desespera. E aí ela pede ajuda para Rose, ela pede ajuda para o psiquiatra. O psiquiatra leva ela até a delegacia, eles confrontam o delegado. Na delegacia, ela limpa tudo antes de chamar o psiquiatra chega perto da casa dela, que se desespera, acho que ela faleceu naquelas alturas, porque ela falha várias sessões. E então ela vai até a delegacia e fala com o mesmo delegado da época do crime com os pais dela. Ele, a princípio, fica meio relutante com a história, porque não tem prova, não tem mais pichação, enfim. E aí ele acaba identificando ou dizendo onde mora o pai do Santiago para eles. E ela decide enfrentar esse passado e conversar com o pai dele. Ela chega lá, o psiquiatra fica esperando no carro, ela conversa com o pai de Santiago, descobre que ele tem uma nova família, mas que ele não sabe nada do filho, e ele entrega uma coisa muito importante para a Victoria tentar reconstruir a história dela, que é um caderno onde o Santiago escrevia, tá? E aí ela começa a descobrir várias coisas, que ela tem outras pessoas da família, que é uma irmã do pai dela, que é fruto de um casamento, de uma pulada de cerca, né, do vô, e essa pessoa é filha de uma prostituta, então ela foi muito julgada, ela confronta a tia Emília sobre isso, como que ela não sabia que ela tinha uma irmã do pai dela que ainda estava viva e que poderia ter se responsabilizado por ela. E aí ela vai lendo esse diário, tá? Ela não mostra para o psiquiatra, ninguém sabe, e ela vai tentando reconstruir a vida dela, e aí ela começa a descobrir que aquele menino, que era aluno dos pais dela, que frequentava a escola dos pais dela, ele teve uma infância bem complicada. E aí o livro fica muito tenso, e aí ele fica muito pesado, porque envolve uma questão de pedofilia, de abuso de menor, tá? E, enfim, e aí a história vai se desenrolando até que se descobrem várias coisas. Eu logo no início do livro já suspeitava de uma pessoa que pudesse ser esse Santiago. E eu acertei, eu não queria ter acertado, mas eu acertei, tá? Porque eu gosto quando o livro gera um suspensezinho. Mas vale muito a leitura. E uma das coisas que eu quero dizer, porque a Victoria, então, confrontando a vida dela, ela
passa uma lição muito importante que a gente precisa reconstruir, tá? Que varrer as coisas para debaixo do tapete, como geralmente as famílias tratam com casos de abuso, etc e tal, não resolvem o problema, agravam o problema. Então, na verdade, você vai ver então a Victoria lutando pela vida novamente, tá? Muito interessante o cenário onde isso acontece. Vocês vão ter que ler o livro para descobrir. O cenário ele é bem fundamental, no início e no final da trama, principalmente. Então, assim, e uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui, para quem for ler o livro, nós precisamos falar sobre pedofilia. Nós precisamos falar sobre violência com crianças e adolescentes, sejam meninas, sejam meninos. Nós precisamos parar de ignorar o fato de que nossas crianças estão sofrendo. Nós vivemos num país em que manter um status de uma família, em que manter a união de cônjuges é mais importante do que a dignidade humana. E isso é nojento, isso é lamentável. Em diversas partes do livro eu chorei muito, porque como educadora eu trabalho com crianças e adolescentes, então me veio muito à mente uma série de coisas que eu já ouvi na minha prática. Então, assim, dizer, por favor, famílias, leiam e parem de fechar os olhos àquilo que está acontecendo na casa de vocês. Eu sei que muitas vezes a gente não sabe, que muitas vezes a gente desconhece, nós somos um povo que confia muito nas pessoas, mas os adultos sempre são responsáveis, tá? Não existe provocação de uma criança, não existe provocação de um adolescente. Os adultos responsáveis devem ser responsáveis e responsabilizados. Simples, tá? E eu gostaria de fazer uma apelo pessoal, parem de passar pano para filho, para marido, para primo, para prima, para avó, para tia, pedófilos. Parem, só para, família para. Se vocês pensam, se em algum momento vocês sonharam com justiça social, que comece ali, dentro das suas casas. Parem de fazer de conta que vocês não notam. Quando uma criança se sente constrangida em chegar perto de outra ou sentar no colo, não obriguem a sentar no colo. Não deixem com pessoas. Cuidado. Eu vejo muitos pais assim, não deixo meus filhos dormir fora. Tá, é um cuidado. Mas será que dormindo dentro de casa eles estão protegidos? Então, é um questionamento, é bem pesado. Eu sugiro muito a leitura do livro, eu acho que ela vai transformar a nossa maneira de ver as pessoas, de ver o mundo. É muito pesado, eu já disse, sou educadora, então para mim teve um impacto muito forte, porque eu sei da nossa responsabilidade de lidar com crianças e adolescentes. É muito grave. Então, assim, um cargo, um título, nada disso te dá poder sobre o outro. Você tem que respeitar o outro, tá? Então, assim, eu peço com carinho que vocês leiam. Lembrem-se, tem muitos spoilers. Desculpa se eu esqueci alguma coisa, mas realmente é uma leitura muito pesada. Super recomendo. É uma leitura de uma sentada e para discutir depois tomando um chimarrão, tá? Discutir algumas coisas que precisam vir à tona. Então, eu acho que a maior coisa que esse livro me mostrou é que a gente tem que deixar de ser cego, deixar de ser estúpido e deixar de achar que adolescente é problemático, que criança mente. Até pode acontecer, mas estejam muito atentos aos sinais, isso pode preservar muitas vidas e pode dar uma oportunidade de vida. Então, a Victoria, a partir do momento que ela começa a reconstruir a história, que ela exige da tia e vai exigir dessa outra pessoa que ela descobre da família algumas verdades, ela consegue começar a reconstruir o emocional dela, identificar padrões e a vida dela também vai melhorando. Então é uma história bem pesada, mas a Victoria ela consegue fazer uma coisa bem bacana com a vida dela, tá? Com o que ela tinha ainda de vida. E fica a dica então de uma leitura para vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima semana com mais uma indicação de leitura. Certamente que sim. Acabou.